Você já teve a sensação de que uma única decisão podia destruir tudo o que você conhecia, e mesmo assim algo dentro de você insistia para continuar, porque foi exatamente isso que aconteceu naquela noite em que ela decidiu empurrar aquela porta, que sempre esteve proibida, e ao fazer isso, sem perceber, ela cruzou uma linha da qual não existia mais volta, porque até então sua vida era simples, dura, previsível: acordar cedo, trabalhar, limpar o que não era dela, voltar para casa, cuidar do filho, e tentar sobreviver mais um dia sem nunca imaginar que estava sendo observada, não por alguém comum, mas por um homem que controlava tudo ao seu redor, e que havia escolhido ela muito antes daquele momento. E quando ele apareceu atrás dela naquela sala, e disse que era o verdadeiro dono, não era apenas uma revelação, era o início de um jogo silencioso, onde cada passo dela passaria a ter consequências, e nos dias seguintes, ela tentou fugir daquilo, tentou convencer a si mesma de que podia ignorar, esquecer, voltar para sua rotina, mas o mundo dele não funcionava assim, porque quando alguém cruzava seu caminho, não era por acaso, e sim por propósito, e rapidamente ela percebeu que estava sendo puxada para algo muito maior. Primeiro, com pequenos detalhes: o carro esperando na saída, o motorista que não aceitava recusa o olhar atento de pessoas que ela nunca tinha visto, e então veio o convite, que não parecia um convite, para ir até a mansão dele. E quando ela chegou lá, entendeu que aquilo não era apenas riqueza, era poder real, silencioso, perigoso, e ele começou a mostrar fragmentos do que realmente estava acontecendo. Disse que havia uma guerra acontecendo, uma guerra que não aparecia nas notícias, uma guerra de influência, dinheiro, segredos e traições, e que alguém estava tentando destruí-lo por dentro, e por algum motivo, ele acreditava que ela era a única pessoa que não estava corrompida o suficiente para traí-lo, e ela recusou, tentou sair, disse que aquilo não era para ela, mas ele respondeu algo que ficou gravado na mente dela: você já faz parte disso desde o momento em que entrou naquela sala. E naquela mesma noite, ao voltar para casa, ela percebeu que ele estava certo, porque havia alguém observando o prédio, alguém que desapareceu. Assim que ela olhou, e o medo começou a se misturar com a sensação de que sua vida estava sendo controlada. E nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer: contas sendo pagas sem explicação, pessoas sendo afastadas do trabalho, mudanças sutis que mostravam que ele estava sempre um passo à frente. Pouco a pouco, ela foi sendo puxada de volta até aceitar ficar perto dele, não por escolha, mas porque no fundo sabia que fugir não era mais possível. E conforme o tempo passava, ela começou a entender melhor quem ele era: um homem que não confiava em ninguém, que construía tudo com base em controle, e que carregava marcas de traições passadas. E mesmo assim havia momentos em que ele parecia diferente, quando estava com ela, quando falava baixo, quando observava sem dizer nada. Como se estivesse tentando entender algo que nunca conseguiu, e foi nesse espaço entre o medo e a curiosidade que ela começou a se aproximar, e então veio a primeira grande quebra, porque uma noite, enquanto estava na mansão, ela encontrou um quarto, que não deveria existir, cheio de fotos, documentos, registros, e no meio de tudo aquilo algo que fez o coração dela parar: fotos dela, fotos antigas, de antes mesmo de trabalhar ali. E quando confrontou ele, a verdade veio de forma inesperada: ele a conhecia há muito mais tempo do que ela imaginava, porque anos atrás, em um momento que ela nem lembrava, ela havia ajudado alguém sem saber quem era, e aquele alguém era ele, e desde então, ele nunca a esqueceu, e quando teve a chance, trouxe ela para perto, não como um acaso, mas
como uma escolha, e isso mudou completamente a forma como ela via tudo, porque aquilo não era coincidência, era destino manipulado. E enquanto tentava processar essa nova realidade, a segunda reviravolta veio de forma brutal: seu filho desapareceu. Sem aviso, sem pistas, apenas uma mensagem dizendo que agora ela entenderia o que significava perder tudo. E o desespero tomou conta, e dessa vez não havia dúvida, alguém estava jogando com eles, e ele pela primeira vez perdeu o controle, porque aquilo tocava em algo que ele não podia proteger facilmente, e a partir dali começou uma corrida contra o tempo, investigações, contatos perigosos, lugares que ela nunca deveria ver, e durante esse processo, ela começou a mudar, deixou de ser apenas alguém assustada. Começou a agir, pensar, reagir, e ele percebeu isso, começou a confiar mais, ensinar mais, expor mais do mundo dele, e no meio dessa tensão crescente, eles encontraram o primeiro rastro: alguém de dentro havia traído alguém que conhecia as rotinas, os segredos, os pontos fracos, e quando finalmente chegaram perto da verdade, descobriram algo ainda pior. Não era apenas um traidor, era alguém que fazia parte da história dele desde o início, alguém que sabia como destruí-lo completamente, e o confronto foi inevitável. Mas antes disso, a terceira reviravolta aconteceu, porque ao invadir um dos locais usados pelo inimigo, ela encontrou algo que nunca esperava: documentos sobre si mesma, sobre sua vida, sobre seu passado, e percebeu que sua história também havia sido manipulada, que muitas das dificuldades que enfrentou não foram apenas azar, foram movimentos calculados para levá-la até aquele ponto. E essa descoberta quebrou algo dentro dela, porque agora não sabia mais no que acreditar, nem mesmo nele, e quando confrontou ele novamente, a resposta foi silenciosa, porque havia coisas que nem ele podia controlar, e isso criou uma distância entre os dois, uma tensão que ameaçava destruir tudo. E foi nesse momento de fragilidade que o inimigo atacou novamente, desta vez de forma direta, colocando-os frente a frente, em um confronto onde não havia mais espaço para mentiras, e a verdade final veio à tona: tudo fazia parte de um plano maior, um jogo antigo, envolvendo poder, vingança e controle, e ela era a peça central. Não por acaso, mas porque representava algo que ele nunca conseguiu ter: alguém que não nasceu naquele mundo, mas que podia mudá-lo, e a escolha final foi colocada diante dela: sair com o filho, e esquecer tudo, ou ficar, e enfrentar o que estava por vir. E enquanto o silêncio pesava, ela olhou para tudo que havia vivido, para tudo que havia perdido, e para quem havia se tornado, e pela primeira vez ela tomou uma decisão não baseada no medo, mas na força. Decidiu ficar, decidiu enfrentar, e isso mudou completamente o equilíbrio do jogo, porque ninguém esperava que ela escolhesse lutar, e a partir daquele momento, ela deixou de ser apenas uma peça, passou a ser uma força dentro daquele mundo, e junto com ele começou a reconstruir o que foi quebrado, enfrentando inimigos, revelando segredos, e criando algo novo, algo que não era baseado apenas em poder, mas em escolha e confiança, e mesmo sabendo que o perigo nunca desapareceria, que sempre haveria alguém tentando derrubar tudo, eles seguiram, porque agora não estavam mais fugindo, estavam no controle, e aquela porta que ela abriu naquela noite deixou de ser um erro, passou a ser o início de tudo, porque naquele momento ela deixou de ser invisível, deixou de sobreviver, e começou finalmente a viver, mesmo que isso significasse viver em um mundo onde cada decisão podia custar tudo. Mas dessa vez ela estava pronta.
E foi exatamente quando ela decidiu ficar que tudo começou a sair do controle de uma forma ainda mais perigosa, porque permanecer naquele mundo significava não apenas enfrentar inimigos visíveis, mas também lidar com aquilo que estava escondido nas sombras, decisões que não podiam ser desfeitas, alianças frágeis e verdades que ainda não tinham sido reveladas, e nos dias que se seguiram, ela passou a perceber detalhes que antes ignorava, olhares que duravam tempo demais, conversas que paravam quando ela se aproximava, portas que eram fechadas rapidamente, como se algo estivesse sendo escondido dela, e pela primeira vez desde que entrou naquele jogo, ela começou a desconfiar, não apenas dos inimigos, mas também de quem estava ao lado dela, porque confiança naquele mundo não era algo dado, era algo testado constantemente. Enquanto ele continuava tentando manter o controle de tudo ao redor, ela começou a agir por conta própria, observando, ouvindo, conectando informações que ninguém achava que ela seria capaz de entender, e foi assim que descobriu algo que mudou completamente a direção de tudo, porque em um dos arquivos escondidos, que conseguiu acessar, havia registros de movimentações recentes, encontros marcados em horários estranhos, transferências que não faziam sentido, e no meio de tudo isso, um nome que ela nunca tinha visto antes, mas que aparecia repetidamente como se fosse o centro de toda aquela rede, alguém que operava nas sombras, sem nunca aparecer diretamente, e quando ela tentou confrontar ele sobre aquilo, a reação foi diferente de todas as outras vezes, porque ao invés de responder, ele ficou em silêncio, e esse silêncio disse mais do que qualquer palavra, porque mostrou que havia algo que nem ele estava pronto para revelar, e aquilo acendeu um alerta dentro dela ainda maior, porque se até ele estava escondendo coisas, então o perigo era muito mais profundo do que ela imaginava. E foi nesse momento que ela tomou uma decisão arriscada: começar a investigar sozinha, sem que ele soubesse. Seguindo pistas discretas, observando pessoas específicas e se aproximando de lugares que antes evitava. E quanto mais avançava, mais percebia que estava entrando em um nível ainda mais perigoso do jogo, onde as regras eram diferentes e os erros não eram perdoados. E então veio a descoberta que mudou tudo. Novamente, porque ao seguir uma dessas pistas, ela chegou até um encontro secreto, onde viu algo que não deveria ver: uma reunião entre alguém do círculo mais próximo dele e uma figura completamente desconhecida, mas cuja presença carregava uma autoridade silenciosa, como se não precisasse provar nada a ninguém, e naquele instante, ela entendeu que aquele nome nos arquivos não era apenas mais um envolvido, era alguém que estava acima de tudo, controlando movimentos, sem ser notado, e antes que pudesse sair sem ser vista. Ela cometeu um erro, fez um pequeno ruído o suficiente para chamar atenção, e em segundos tudo mudou. Olhares se voltaram para ela, passos começaram a se aproximar, e ela precisou fugir. Correndo sem olhar para trás, sentindo o coração disparar como nunca antes, porque agora não era mais apenas uma observadora, ela tinha sido vista, e isso mudava tudo. E ao voltar para a mansão tentou agir normalmente, mas sabia que era apenas questão de tempo, até que descobrissem, e quando finalmente decidiu contar a verdade a ele, esperando alguma reação forte, encontrou algo completamente diferente, porque dessa vez ele não demonstrou surpresa, não demonstrou raiva, apenas olhou para ela de uma forma mais profunda, como se já esperasse que aquilo acontecesse, e então revelou algo que fez tudo se encaixar, e ao mesmo tempo ficar ainda mais perigoso. Aquela pessoa que ela viu não era apenas um inimigo, era alguém que ele acreditava estar morto, alguém que fazia parte de um passado
que ele nunca conseguiu encerrar completamente, e que agora havia retornado não apenas para confrontá-lo, mas para destruir tudo o que ele havia construído. E a partir daquele momento, a situação deixou de ser apenas uma disputa de poder passou a ser algo pessoal, algo que envolvia histórias antigas, decisões mal resolvidas e consequências que estavam voltando com força total. E enquanto ele começava a reorganizar tudo ao redor, preparando-se para o confronto inevitável, ela percebeu que também havia cruzado uma nova linha, porque agora não podia mais voltar para a posição de antes, não podia fingir que não fazia parte daquilo, porque já estava envolvida demais, já sabia demais, e mais do que isso havia despertado algo. Dentro dela uma força que não existia antes, uma vontade de não apenas sobreviver, mas de entender, de controlar, de agir, e isso a colocou em um caminho ainda mais arriscado, porque quanto mais ela se aprofundava, mais se tornava um alvo, não apenas para os inimigos, mas também para aqueles que não confiavam nela completamente, e foi então que a próxima reviravolta aconteceu de forma silenciosa, porém devastadora, porque alguém dentro da própria casa começou a agir contra eles, sabotagens pequenas, quase imperceptíveis no início, mas que com o tempo começaram a afetar operações importantes, criando falhas, atrasos e riscos, e isso gerou um clima de tensão constante, onde ninguém sabia em quem confiar completamente. E enquanto todos procuravam o responsável, ela começou a perceber padrões, detalhes, que passavam despercebidos pelos outros, mas que para ela faziam sentido porque vinha de fora daquele mundo, e enxergava o que os outros já estavam acostumados demais para notar, e seguindo essa linha de pensamento chegou a uma conclusão que ninguém mais havia considerado: o traidor não estava apenas coletando informações, estava guiando eventos, manipulando decisões, criando situações que levavam exatamente para onde o inimigo queria, e ao compartilhar essa ideia com ele, pela primeira vez, ele não apenas ouviu, mas concordou completamente. E isso marcou uma mudança definitiva, porque agora ele não havia mais como alguém a ser protegida, mas como alguém capaz de estar ao lado dele de igual para igual nas decisões, e juntos começaram a montar uma estratégia para virar o jogo, criando armadilhas, controlando informações falsas, testando reações e observando quem caía em cada movimento. E foi nesse processo que finalmente chegaram perto da verdade, mas o que encontraram foi ainda mais impactante do que qualquer hipótese, porque o traidor não era alguém distante, não era alguém novo, era alguém que sempre esteve ali, alguém que participou de momentos importantes, alguém que ajudou a construir parte daquele império, e que agora estava disposto a destruí-lo completamente por motivos que ainda não estavam claros. E essa revelação não apenas abalou tudo, mas também trouxe uma sensação inevitável de que o pior ainda estava por vir, porque se alguém tão próximo podia trair daquela forma, então não havia mais limites para o que poderia acontecer a seguir. E enquanto o confronto se aproximava, cada escolha passou a ter um peso ainda maior, cada movimento precisava ser calculado, e cada erro poderia custar tudo. E foi nesse cenário de tensão máxima que ela percebeu que aquela história ainda estava longe de acabar, porque o que estava vindo não era apenas mais um desafio, era algo que poderia mudar tudo novamente, de uma forma que nenhum deles estava preparado para enfrentar.